com muita alegria. Muito bem, meus irmãos, hoje na lição de número 1, a lição que tem como título o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. A verdade prática do sermão, da lição de hoje diz: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Nós vemos, irmãos, no Velho Testamento, lá no Salmo 15, por exemplo, no Decálogo já, nos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, nós temos ali uma lista, resumo de mandamentos que devem ser seguidos e obedecidos por aqueles que servem a Deus. No Salmo 15, um salmo bem conhecido, que mostra o verdadeiro caráter do cidadão dos céus, no Salmo 15 também tem uma lista de características que identificam aqueles que servem a Deus, aqueles que andam na presença do Senhor. E no Novo Testamento nós temos, irmãos, uma lista bem maior. No Novo Testamento nós temos o Sermão do Monte, que são 3 capítulos inteiros, são mais de 100 versículos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então esses 3 capítulos lá do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, são os capítulos que formam o chamado Sermão do Monte. E esses 3 capítulos, eles trazem em resumo as características do verdadeiro cidadão do céu. Traz o código de ética do reino de Deus. Claro, irmãos, esses 3 capítulos, eles não ensinam tudo que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram. É um resumo. Tudo que Jesus e os apóstolos ensinaram está em todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Mas, nesses 3 capítulos, há aí um resumo de princípios a serem seguidos pelos cidadãos do reino de Deus, pelos cidadãos do reino dos céus. Afinal de contas, essa expressão reino dos céus e reino de Deus significa a mesma coisa, não tem diferença. Mateus, ele prefere usar a expressão reino dos céus, porque ele escreveu o seu evangelho pensando muito nos judeus, e os judeus evitavam falar no nome Deus, Então ele fala mais reino dos céus, Lucas fala reino de Deus, mas são 2 expressões com o mesmo significado, porque o céu é o lugar de Deus e é para lá onde Deus vai nos levar. Então, irmãos, o Sermão do Monte é uma espécie de código de ética do reino de Deus, a ser obedecido e seguido pelos cidadãos do reino de Deus. Quem são os cidadãos do reino de Deus? Somos nós que aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então todas as pessoas regeneradas, nascidas de novo, que entregaram a sua vida a Jesus, então elas são cidadãos do reino de Deus. Para eu ser cidadão brasileiro, basta apenas eu nascer no Brasil. Para qualquer pessoa ser cidadão brasileiro, basta apenas nascer no Brasil. Mas para ser cidadão do reino de Deus, basta nascer de novo. Basta ser regenerado, nascer da água e do Espírito, conforme Jesus ensinou ali no capítulo 3 de João a Nicodemos. Então, irmãos, Jesus, ele foi quem ensinou, ele que é o autor do Sermão do Monte. Jesus, a gente vê nos evangelhos que Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava enfermos, Jesus expulsava demônios, ele fazia muitas coisas no seu ministério. Mas, irmãos, a atividade que Jesus fazia, que as pessoas mais, vamos dizer assim, reconhecia e davam título a isso, era a atividade de ensino. Jesus é conhecido como o mestre, o rabi, o mestre, o rabi. Ele pregava, ele fazia muitas coisas e ensinava também, ensinava bastante.
e ele é conhecido na Bíblia mais como um mestre, um ensinador, do que até mesmo como um operador de milagres e um pregador. Então, meus irmãos, Jesus, ele ensinava, e diz aqui no capítulo 5 de Mateus, nos versículos 1 e 2, que Jesus, vendo a multidão, ele subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então Jesus, ele foi a este monte, daí é que os teólogos chamam esses 3 capítulos de Sermão do Monte. Esse nome Sermão do Monte não tem na Bíblia, tem na epígrafe, no título aqui desses capítulos. Já foi posteriormente, os teólogos colocam os títulos, as epígrafes aqui da Bíblia, então chamou isso de Sermão do Monte. Por quê? Sermão, por quê, irmãos? Porque foram ensinamentos de Jesus, foi um sermão que ele falou ali, e como ele falou de cima de um monte, então por isso que chama Sermão do Monte. Esse monte aqui era localizado lá na Galileia. A Bíblia não revela exatamente onde é esse monte, ou qual monte era. Eu já estive lá em Israel, lá na Galileia, e a gente foi lá em um local onde a tradição acredita que foi ali, naquele local, que Jesus proferiu o Sermão do Monte, mas não podemos afirmar com 100% de certeza. Mas isso não é relevante. O importante, irmãos, não é o lugar do púlpito onde o professor e o pregador pregam ou ensina. O importante é o conteúdo do ensinamento. Podemos fazer escola dominical neste bonito templo? Podemos fazer escola dominical em um templo mais simples. Podemos fazer escola dominical até mesmo debaixo de uma árvore. Eu já fui professor de escola dominical debaixo de pé de imbu, lá na Lagoa do Piató, lá em Açu. E o local da aula, irmãos, não vai desmerecer o conteúdo do ensino. O mais importante é o conteúdo do ensino. Então não vamos ficar quebrando cabeça, que monte é esse, etc, etc. Então ele se assentou e aproximou-se dele os discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: glórias a Deus. Era muito comum, irmãos, os rabis, os mestres da época de Jesus, ensinar sentado. Hoje, para nós, hoje em dia, na nossa cultura, é um pouco estranho, é um pouco esquisito a gente ensinar sentado. O professor ficar sentado ensinando. Mas era comum lá na época de Jesus, ensinar sentado. Mas não importa. O importante é ensinar a palavra de Deus. O importante é o conteúdo do ensinamento, e também importante é saber se as pessoas estão aprendendo. Se você, como professor, como ensinador, como pregador, está sendo claro o suficiente para as pessoas entenderem o que você está ensinando. E aqui a gente dá um conselho aos professores de escola dominical: fale, ensine aos seus alunos, mas procure saber se eles estão te ouvindo, se eles estão te entendendo. Procure saber, se você está sendo claro nos seus ensinamentos, porque a gente não pode, irmãos, ir para uma aula de escola dominical, o professor fazer de conta que ensina, os alunos fazem de conta que estão aprendendo, e ali todo mundo vai embora de 11 horas para casa, e aí ninguém aprendeu nada, e os objetivos da aula não foram cumpridos. E Jesus, ele abriu a sua boca e ensinava. Então ele proferiu todo o sermão do monte, e no final do capítulo 7, versículos 28 e 29, Mateus registrou o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O interessante, irmãos, é que o povo ficou maravilhado do ensinamento e da doutrina de Jesus, e Mateus, ele chama a atenção que essa satisfação, esse maravilhamento do povo, era porque Jesus ensinava diferente. Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E isso, irmãos, é um recado muito importante para nós.
Tem pessoas que têm cargo na igreja, mas não têm autoridade. Tem o cargo, mas não tem a autoridade. Porque, irmãos, o nosso ensino é para ser um ensino com autoridade, para ensinarmos com autoridade, para pregarmos com autoridade. Em primeiro lugar, temos que ensinar conforme a palavra de Deus, e não ensinamentos contrários à palavra de Deus. O nosso ensinamento tem que estar baseado na Bíblia, e não em história nem conversa fiada. Em segundo lugar, irmãos, para que o nosso ensino tenha autoridade, devemos viver aquilo que ensinamos, devemos praticar aquilo que pregamos, para que isso tenha autoridade. Então, irmãos, Jesus, ele era um mestre diferente dos escribas da sua época. A estrutura do Sermão do Monte. Tópico 1.1, nós já falamos porque Sermão do Monte, porque Jesus ensinou e falou todas essas coisas em cima de um monte. E isso, irmãos, ajudava na acústica e ajudava também para que as pessoas ouvissem Jesus. Naquela época não tinha microfone, nem caixa de som, então ele ficando no lugar elevado, facilitava ali o ensinamento, para todos ouvirem. O Sermão do Monte, tópico 1.2, a estrutura do sermão. Meus irmãos, embora a gente dê esse nome de Sermão do Monte, mas se você olhar esses 3 capítulos, 5, 6 e 7, na verdade, vamos dizer assim, é um sermão com vários tópicos, com muitos tópicos. É como se fosse um sermão contendo, um sermão grande, contendo vários sermões pequenos. Então o Sermão do Monte, ele está estruturado em várias seções. Então na primeira nós temos as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12. Depois Jesus, ele ensina que os discípulos são sal da terra e luz do mundo. Depois ele fala que ele não veio revogar a lei. Jesus não veio jogar a lei na lata do lixo, mas ele veio cumprir a lei. Depois, irmãos, Jesus, a partir de Mateus 5:21, ele começa a falar algumas coisas interessantes a respeito de diversos assuntos, e no seu ensinamento, a partir de Mateus 5:21, ele começa a falar e colocando a sua autoridade messiânica. Alguns acham, irmãos, que a lei era mais rigorosa do que agora na época da graça. Porque na época da lei, alguns pecados que se cometia era punido com a pena de morte. Por exemplo, quem cometesse homicídio deveria morrer. A feitiçaria era punida com a pena de morte. E muitos outros pecados, vários os pecados sexuais e vários outros. Então tinha esse rigor na punição com pena de morte na hora. Isso era a lei lá do Antigo Testamento. Essa punição de pena de morte não existe mais no Novo Testamento. Mas isso não significa, irmãos, que agora, na época da graça, não significa que no código de ética de Jesus é mais frouxo do que o código de ética de Moisés, não. Muito pelo contrário, o código de ética de Jesus, o código de ética do reino de Deus, a coisa é mais arrochada, a coisa é mais exigente. Então Jesus, ele fala com autoridade messiânica, e a partir de Mateus 5:21, ele fala de homicídio, ele fala de adultério, ele fala de juramentos, fala de vingança e de amor ao próximo. Todas essas coisas eram ensinadas na lei, mas Jesus, ele fez, vamos dizer assim, uma modificação naquilo que a lei exige, colocava, porque Jesus, irmãos, ele ressaltou o espírito da lei, ele ressaltou a intenção da lei, o espírito da lei, o fundamento da lei. E isso é muito importante, irmãos. A ética, ela trabalha com os princípios, com as bases. A moralidade já é a prática, a moralidade já é aquilo que faz ou deixa de fazer. Mas qualquer moralidade, irmãos, ela está enfincada, está subjacente nela uma determinada ética. Então, se a ética for boa, a moralidade vai ser boa. Se a ética for ruim, a moralidade vai ser ruim.
Então Jesus aqui, irmãos, ele com autoridade messiânica, ele começa dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Então aqui, quando ele fala de homicídio, de adultério, dos juramentos, da vingança, do amor próximo, etc., então Jesus disse: ouviste que foi dito aos antigos, assim, 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 eu, porém, vos digo. E quando Jesus diz eu, porém, vos digo, aí ele já, vamos dizer assim, aumenta o rigor das coisas. Porque, por exemplo, lá entre os judeus, achava que homicídio é apenas quando mata fisicamente uma pessoa. E Jesus diz: não, não é, isso mas não é só isso. Então Jesus está dizendo, né, que aquele também, né, que tiver ódio, né, do seu irmão, também isso é pecado. Isso também é equivalente ao homicídio. Irmãos, a política do cancelamento, a política do assassinato de reputações, a ideia de assassinar reputações, de cancelar as pessoas, isso também, irmãos, é um tipo de homicídio que tem, vamos dizer assim, reprovação de Jesus com base no Sermão do Monte. Adultério, adultério é só se tiver conjunção carnal, só se o homem e a mulher se deitar juntos e tal é que vai ter adultério. Aí Jesus disse: não, senhor, não é só quando acontece conjunção carnal, não. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. Então é adultério também, irmãos, sexo virtual pela internet, e tantas outras coisas, e é o que tem muito por aí, irmãos, tem demais. Então isso aí já é adultério. Não precisa, não, o irmão não adulterou, não vamos disciplinar ele, não, porque foi só um namoro de WhatsApp, só foi um namoro de internet e tal. Não, senhor, é adultério, irmãos, é adultério. Segundo o código de ética do reino de Deus, de Jesus, é adultério. Então, no reino de Deus, as coisas, irmãos, são mais sérias, são mais rigorosas, vamos dizer assim. E aí tem sobre a questão do juramento, sobre a questão da vingança, irmãos, da vingança, o amor ao próximo. Irmãos, falta de amor ao próximo é um pecado grave. Quem vive praticando estas coisas não herdará o reino de Deus. É muito claro a Bíblia Sagrada. Então o Sermão do Monte traz vários sermões ou tópicos que Jesus falou sobre a prática da justiça, sobre a questão de como se deve dar esmolas, como se deve orar, ensinou sobre a oração do Pai Nosso, sobre o procedimento que devemos ter quando jejuar. Ele orientou para que juntássemos tesouros no céu e não na terra. Ele falou sobre os olhos, questão de luz e trevas. Falou que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Falou que o juízo temerário é proibido. Falou sobre a ansiosa solicitude pela vida, e assim, irmãos, falou sobre muitas outras coisas, sobre a porta estreita, sobre a porta larga, o caminho apertado, o caminho espaçoso. Falou sobre os falsos profetas, e no final ele termina o seu sermão falando sobre a importância de praticarmos a palavra de Deus e não sermos apenas ouvintes esquecidos. Então, temos muitas coisas maravilhosas a aprender no Sermão do Monte. Então, ao longo deste trimestre, nós vamos estudar muitos desses assuntos detalhadamente. Hoje apenas é uma visão panorâmica de tudo isso que está aqui no Sermão do Monte. Então, tópico 1.3, a quem se destina o Sermão do Monte? Esses ensinamentos, irmãos, que revelam a verdadeira característica do reinado messiânico, se destina a todos nós, se destina a todos aqueles que nasceram de novo. Tópico 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Essa expressão, bem-aventurados, irmãos, trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. As bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância
persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Então, meus amados irmãos, é importante a gente entender que o Sermão do Monte não é apenas uma lista de mandamentos difíceis para nos atormentar, para nos cobrar, etc, etc. Mas devemos entender, irmãos, que os mandamentos de Deus, conforme revela a Bíblia, eles não são pesados. Por quê, irmãos? Porque aquele que é nascido de novo e aquele que vive no processo de santificação progressiva na presença de Deus, aqueles que andam no Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito e aqueles que vivem no Espírito, eles, irmãos, não terão, vamos dizer assim, tanta dificuldade assim para seguir esse código de ética do reino de Deus, porque o Espírito Santo nos ajuda. Paulo mesmo diz: andai em espírito, ande em espírito, e como consequência natural disso, vocês não vão praticar as obras da carne. Então, sozinhos, com as nossas próprias forças, ou confiando na nossa própria capacidade, de autossantificação, a gente não vai conseguir, praticar esse código de ética do reino de Deus. Então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhar no meu e no seu coração, e nós vamos nos despojar do velho homem e se revestir do novo homem, e vamos, com a ajuda de Deus, com a ajuda da graça de Deus, vamos viver no Espírito, vamos se inclinar para as coisas do Espírito, e vamos, dessa forma, fazer a vontade de Deus. E o cumprimento, irmãos, desses princípios éticos vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais tranquilo para nós. Glórias ao nome de Jesus. O reino de Deus e o seu caráter, tópico 2.2. Meus irmãos, o comentarista aqui diz: podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando no mundo. Aqui, irmãos, eu quero fazer algumas considerações importantes sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele deve ser visto sob duas perspectivas: o reino que já veio e o reino que ainda virá. O reino que já veio chegou quando Jesus começou o seu ministério, na primeira vinda de Cristo, mas ele tem ainda uma dimensão escatológica e futura para se cumprir plenamente na nossa vida. Então, lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 a 15, Jesus começa o seu ministério dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Jesus já começa o seu ministério dizendo que o reino de Deus está próximo. Agora, irmãos, o reino de Deus é diferente do reino dos homens. Os judeus tiveram dificuldade de crerem que Jesus era o Messias, porque por causa do seu nacionalismo exacerbado, eles achavam que o reino de Deus seria aquele descendente de Davi, que vinha montado, como diz o ditado, em um cavalo branco, com todo um aparato de guerra, com um grande exército de espadas, de tanques, de bombas, de navios, e de não sei de que mais lá, e metralhadoras e fuzis, para poder expulsar os romanos lá da Terra Santa e libertar a Terra Santa daqueles pagãos miseráveis que estavam oprimindo o povo de Deus. Então, irmãos, muitos achavam que o reino de Deus, que o rei Messias, filho de Davi, era esse rei revolucionário, que ia acabar com todo aquele negócio e ia libertar Jerusalém e Israel para Jesus, porque afinal de contas, irmãos, Jerusalém é de Jesus, Israel é de Jesus, então vamos libertar Jerusalém e Israel para Jesus. Não é assim, não é dessa forma. Pedro achava, irmãos, que era dessa forma. Quando os soldados romanos foram prender o rei Jesus, Pedro, irmãos, ainda pensando nessa visão materialística,
materialista, de um reino político e econômico e social, Pedro pegou logo a espada da bainha e já meteu a espada lá na cabeça de Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas Deus deu livramento, irmão, aquele homem que só cortou a orelha. Já pensou se a espada tivesse pegado, mesmo de cheio na testa dele? Tinha matado na hora. Ou no pescoço, tinha enrolado a cabeça dele. Mas Deus deu livramento, deixou só que pegasse na orelha. E aí Jesus disse a Pedro: Pedro, não é dessa forma, Pedro. Pedro, coloca a tua espada na bainha. Crente, coloque a sua espada na bainha. Igreja, coloque a sua espada na bainha. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, Jesus foi preso. Estava sendo julgado por Pilatos. E diz o texto de João, capítulo 19, versículo 36, no interrogatório lá de Jesus perante Pilatos, Jesus respondeu a Pilatos: olha, Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Eu quero dizer para os irmãos que os princípios cristãos da palavra de Deus não se identificam ipsilitris com nenhuma ideologia política aqui da terra, seja de direita, de esquerda, de centro ou de qualquer coisa, porque todas as ideologias políticas, elas são humanas e são falhas e carregam consigo a marca do pecado do ser humano. Mas o reino de Deus e os princípios do reino de Deus são muito maiores, são muito mais elevados e não podem ser confinados numa caixa ideológica deste mundo. Então Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos cuidados. Não vamos esquecer da nossa cidadania terrena. Nós somos também cidadãos aqui terrenos desta terra. Não podemos viver alienados. Mas, irmãos, tudo tem limite. Tenhamos cuidado para que não venhamos a tirar a espada da nossa bainha. Tenhamos cuidado com o ativismo político e ideológico exacerbado, acrítico e dissociado dos princípios da palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 13, 31 a 33, que o reino de Deus cresce de forma acelerada, mas sem aparência exterior. Ele falou da parábola do grão de mostarda, falou da parábola do fermento, e ali disse que o grão de mostarda é bem pequenininho, uma semente muito pequenininha, mas quando você planta na terra, dá origem a uma planta, e essa planta cresce. E a igreja é assim, irmãos, ela começa pequena. As coisas de Deus começam pequeno. Não queira, irmão, crescer, não queira começar grande. Não queira começar grande. Tenha cuidado com a mania de grandeza. Tenha cuidado com essa vaidade de grandeza. Comece pequeno, que Deus vai fazer você crescer de forma sustentável e você não vai cair na fé. Uma árvore, ela precisa, do tanto que cresce para cima, precisa também crescer para baixo, para poder suportar os vendavais. Não vá ser como a algaroba, que tem raiz superficial, que com pouco vento derruba ela. Jesus disse que o reino de Deus é como o fermento. Você usa uma pequena porção de fermento, irmãos. Ali são leveduras, micro-organismos que são colocados ali junto com a massa de trigo. E você não vê a ação dele, você não vê como eles agem. Mas quando você bota fermento lá, mistura com farinha de trigo na padaria ou na sua casa, aquelas leveduras que são micro-organismos, são organismos vivos, vão trabalhar e se reproduzir ali intensamente, na surdina. Você não vê, mas ele está lá trabalhando. E aí você deixa lá: eu vou deixar a massa para descansar. Você não faz mais nada, você só colocou o fermento. E aí, irmãos, quando você vai lá depois de 1 hora, aquela massa já está inchada. A massa do bolo já ganhou outro volume. Então, meus irmãos, o reino de Deus,
ele começa de forma pequena, sem aparência exterior. Tenhamos cuidado, irmãos, com o marketing. Tenhamos cuidado com essa vaidade de querer mostrar o nosso poder econômico, o nosso poder social, o nosso poder intelectual, o nosso poder político, a aparência. Meu irmão, minha irmã, o que o povo tem que ver em mim e você são as marcas de Cristo, a mensagem do Evangelho, e não olhar para a grandeza das coisas materiais. Jesus disse, irmãos, que devemos orar pedindo que o reino de Deus venha. Na oração do Pai Nosso ele diz: venha o teu reino. E em Lucas 17, 20 a 21, Jesus disse: o reino de Deus já chegou. Porque Jesus reina em nossos corações. Toda vez que alguém levanta a mão para Jesus, se converte a Cristo, ele se torna automaticamente súdito do reino de Deus. Jesus reina no coração daqueles que são fiéis a Ele. Então o reino de Deus já chegou, foi inaugurado na primeira vinda de Cristo. Já está há mais de 2000 anos aqui na terra. E Jesus disse em Mateus 6,33 que devemos dar prioridade a este reino. Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele ensinou que não devemos servir a dois reis, não podemos servir a Deus e a Mamon. Então temos que priorizar, irmãos, o reino de Deus, porque não é de qualquer forma que seremos súditos do reino de Deus. Para alguém ganhar cidadania em outro país aqui na terra, são muitas exigências, são muitos requisitos para que alguém ganhe a cidadania de outro país. E lá no céu, irmãos, o reino dos céus, não se entra no reino de Deus de qualquer maneira. Para ser súdito ou cidadão do reino de Deus, tem que nascer de novo, tem que passar pelo processo do novo nascimento. E uma vez nascido de novo, tem que ter cuidado, porque senão pode perder a cidadania. Paulo disse em 1 Coríntios 6:9 que os injustos não herdarão o reino de Deus. Os injustos são aqueles que não andam conforme a justiça de Cristo. E aqui no Evangelho de Mateus, essa palavra justiça, irmãos, a conotação aqui é justiça, é de andar em conformidade com a vontade de Deus. E aí ele disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino de Deus. Então, os injustos não herdarão o reino de Deus. Mateus 25:34 diz que herdaremos o reino de Deus no futuro. Então aí você já vê a dimensão futura e escatológica do reino de Deus. É o já e o ainda não. O reino de Deus já chegou. Aqui agora ele já reina entre nós, mas tem uma dimensão futura onde vai se manifestar plenamente, visivelmente aqui neste mundo. Gálatas 5:21 diz que quem vive praticando as obras da carne não herdará o reino de Deus. Então não é de qualquer forma que se entra no reino de Deus. E Tiago 2:5 diz que o reino de Deus foi prometido somente aos que amam a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, os súditos do reino de Deus, conforme diz aqui no tópico 2.3 da nossa lição, ele tem uma vida, uma ética e um comportamento que se alinha com essas 9 bem-aventuranças descritas aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, o comentarista, ele pega as duas últimas, a 8ª e a 9ª bem-aventurança, e resume em uma só, e o comentarista aqui fala de 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Então a primeira ele diz que é o quebrantamento, porque Jesus disse que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito ou pobres de espírito, aqueles que são quebrantados como o publicano e não exaltados como o fariseu. Outra característica, o choro. Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aqueles que quiserem, irmãos, servir piamente a Cristo Jesus, padecerão perseguições. O choro faz parte da vida do cristão. Até Jesus chorou, irmãos. Por que a gente não chora também? A gente chora
glórias ao nome de Jesus. Mas nós temos a promessa que lá no céu não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Deus vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. É isso que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Outra característica do reino de Deus é a mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, esse negócio de crente brabo, crente que age, crente que faz, crente que resolve, crente que parte para cima, porque eu tenho razão, porque eu estou amparado na lei, porque eu estou amparado naquilo que é certo, e eu vou resolver do meu jeito, vou fazer e tal. Irmãos, devemos ter cuidado. A mansidão, eu não estou dizendo que o crente tem que ser covarde, não, senhor, mas a gente precisa ter cuidado. Mansidão, irmãos, é poder sob controle, é poder sob controle. Então, o crente, ele é manso. A retidão, bem-aventurados, versículo 6, Mateus 5,6, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui, irmãos, muitas pessoas interpretam esse versículo apenas no sentido de desejar uma vingança. Alguém fez um mal contra mim, eu quero me vingar dessa pessoa, eu quero chegar lá e matar ela, esquartejar ela, eu quero descontar todo o mal que ela fez contra mim. Se eu não puder, eu quero que o Estado faça isso por mim, que a lei, que a polícia pegue e bote para torar nesse cabo sem vergonha e tal. Muitas vezes, irmãos, a gente até cita esse versículo. Na verdade, esse sentimento a gente quer apenas se vingar, quer fazer o mal contra aquela pessoa. Mas a ideia, irmãos, fome e sede de justiça significa aqueles que desejam andar em conformidade com a palavra de Deus. É a justiça, irmãos, que Mateus fala que deve exceder a dos escribas e fariseus. É claro, irmãos, que também tem esse sentido terreno, de querer as coisas certas, de querer ver as coisas certas, de contribuir para que haja justiça em tudo. Mas a gente não pode apenas enfatizar esse aspecto aí. Outra coisa, a misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então isso também é outra característica do cidadão do reino de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então fala de santidade, irmãos, santidade interior, que se manifesta exteriormente através das nossas obras. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tenha cuidado, irmãos. O crente foi chamado para a paz. O crente foi chamado para ser bombeiro, para apagar fogo e não para colocar lenha na fogueira. Tenha cuidado com tanta briga, com tanto ódio e com tanto embates que existe em redes sociais, em conversa de esquina, em conversa em mesa de restaurante, tanta briga, tantas pessoas, irmãos, têm ficado intrigadas umas com as outras, até parentes, familiares, até irmãos na fé, têm ódio um do outro, considera o outro o supremo mal, só porque o outro não concorda com ele em alguma coisa. Tenha cuidado, não alimente essa polarização, porque essa briga, irmãos, vai destruir todo mundo, como Paulo disse lá aos Gálatas. Os Gálatas tinham lá também um problema, que eles viviam comendo e devorando uns aos outros. E Paulo diz, vocês tenham cuidado, vocês vivem comendo e devorando a si mesmo, vai acabar morrendo todo mundo. Então o crente, irmãos, ele é pacificador. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguição é normal, é comum, sempre teve, tem e sempre existirá. Não vai, irmãos, é inevitável. Sempre vai ter perseguição. Agora diz aqui, perseguidos por causa da justiça. Não é o crente dar mau testemunho, não é o crente fazer coisa errada, não é a igreja fazer coisa errada. Quando a gente faz coisa errada e o mundo nos persegue, apenas a gente está colhendo o que plantou. É a lei da semeadura e da colheita. Mas se a gente está certo e fazendo a coisa certa e é perseguido, irmãos, então você tem o aval de Jesus. Jesus vai te defender e vai te dar vitória. Bem-aventurados sois quando por minha causa, olha, é por causa de Jesus, é por causa de Jesus, não é por causa de outro e nem por causa de qualquer coisa, é por causa de Jesus. Vos injuriarem e vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós,
regozijai-vos e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, meus amados irmãos, que Deus ajude e abençoe a todos nós, que atentemos para esses ensinamentos de Cristo. Se a gente assim fizer, seremos bem-aventurados. Essas beatitudes serão vistas na nossa vida. Beatitude é o estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, o estado de felicidade e de serenidade. Que Deus ajude e abençoe a todos nós, para que não sejamos ouvintes esquecidos, mas cumpridores da palavra de Deus. E assim, irmãos, seremos vistos por Deus como verdadeiros cidadãos dos céus.